Olá, gente querida da Melhor Notícia, que bom estarmos juntos mais uma vez. E logo de início eu preciso pedir a você uma gentileza. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem que você vai ouvir aqui com seus amigos, com as pessoas que você sabe que essa mensagem possa abençoá-las, e com certeza você vai estar contribuindo para que o nosso canal possa se desenvolver. É muito bom estarmos juntos, é muito especial podemos ter essa oportunidade de estar aqui. E eu estava meditando essa semana sobre a palavra de Deus e Deus trouxe ao meu coração uma palavra que é por demais conhecida. Você já ouviu, você já falou, você já ouviu outras pessoas compartilharem, que é um dos termos, uma das mensagens mais conhecidas do Novo Testamento. Jesus está vivendo os seus últimos dias, Jesus está próximo de ser levado à morte, e ele tem uma preocupação muito grande com seus discípulos, com seus seguidores. Eu não sei se você sabe disso, mas Jesus se preocupa conosco. Jesus se preocupa com a nossa qualidade de vida, a vida emocional, a vida física, a vida espiritual. E era exatamente isso que Jesus estava vivendo junto com seus discípulos. E ele queria muito que os discípulos tivessem segurança, que eles tivessem paz, que eles tivessem tranquilidade diante dos momentos que iriam vir. Porque geralmente na vida a gente tem momentos, né? A Bíblia fala, né, que tem tempo para todas as coisas, né? E tem tempos em que a gente passa por muitas tribulações. Eu não sei nesse exato momento que você está me assistindo aqui, o que você está vivendo, qual é o momento da sua vida. Talvez seja um momento tranquilo, que está tudo dando certo, mas pode ser um momento em que tudo esteja dando errado, em que todas as situações parecem convergir para ficar pior. E mesmo você crendo, mesmo você confiando em Jesus, parece que as coisas não mudam, parece que elas tomaram um rumo e que elas estão descendo uma ladeira e não tem jeito para a coisa mudar. Jesus sabia que os seus discípulos iriam viver isso. Então ele estava comprometido em poder dar para eles uma esperança. E o que Jesus faz? Ele tem uma palavra para os seus discípulos. E essa palavra que ele falou para os discípulos, ela é para mim, ela é para você, ela é para todos nós, porque em todas as épocas nós vamos viver, nós iremos enfrentar situações para as quais nós não teremos o controle sobre elas, mas isso não significa que por nós não termos o controle, que Deus esteja ausente da situação, que Ele esteja fora, né, não tendo nenhuma ação naquilo que está acontecendo, mesmo quando tudo está dando errado. E é sobre isso que eu quero falar com você neste momento. Eu estou com a minha Bíblia bem aqui na minha mão e eu quero lê-la para você. E eu vou ler só um versículo que você já conhece, desde que você está no Evangelho, com certeza você já o ouviu muitas vezes e já o leu também. É o texto que está em João capítulo 14, versículo de número meia dúzia. Diz o texto assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Você já ouviu esse texto? Este capítulo, que é o capítulo 14, ele está retratando os últimos dias de Jesus, antes da cruz. E é o momento em que Jesus está falando para os seus discípulos, e ele começa, a primeira coisa, o texto diz, né, que Jesus começa falando para eles: não deixem que o coração de vocês fique sobrecarregado, fique carregando um peso que não é necessário carregar. Tá, mas então alguém talvez tenha dito: mas o que fazer, Jesus? E ele vai dizer: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu estou garantindo para vocês que eu vou, né? E eu vou voltar, eu voltarei. Então Jesus estava
procurando inculcar na mente dos seus discípulos uma ideia de que eles deveriam se preparar para enfrentar os momentos difíceis que iria surgir e que já estava planejado por Deus. Às vezes a gente acha que quando coisas ruins acontecem, Deus não estava sabendo, né? Existe uma linha de pensamento, né, dentro do cristianismo, que acha que Deus não ficou sabendo das coisas terríveis que iam acontecer e por isso elas aconteceram. Mas isso não é verdade, isso não tem veracidade naquilo que as Escrituras nos mostram. Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente. E não só onisciente, mas onipotente, e não só onipotente, mas onipresente. Então nós temos um Deus que controla tudo, e Jesus sabia do que ia acontecer. Não se esqueça que Jesus é Deus. E aí a Bíblia diz que Ele está preocupado, eu não vou dizer preocupado, mas Ele está querendo confortar, consolar, né? Prever para os seus discípulos que tudo que está acontecendo e que irá acontecer não está acontecendo fora do controle de Deus. Por isso, creiam em Deus. Creiam também em mim. E pensem numa coisa, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Aliás, o capítulo 14, parece que ele é um capítulo, como a gente chama, cristocêntrico, né? Mas parece que o capítulo 14 é um capítulo pai-cêntrico, porque Jesus está sempre expressando a presença do Pai, a comunhão com o Pai. E os discípulos, eles não estão compreendendo o que Jesus está falando. Isso é muito interessante, né? Porque muitas das vezes a gente não entende o que Jesus está falando com a gente. E por a gente não entender, a gente não entende porque o nosso coração está sobrecarregado. A gente está vivendo exatamente aquilo que Jesus falou para os discípulos não viverem. Não viver com o coração sobrecarregado, não permitir que as coisas ruins prevaleçam na nossa mente. E aí então, Ele está conversando com seus discípulos, os discípulos estão se expressando, e aqui a gente vê a manifestação de Tomé, a gente vê o Filipe falando, e Jesus fala da eternidade, da vida após a morte. E os discípulos não estão compreendendo. E de repente Tomé interpela Jesus, né? E ele vem com palavras dizendo: Jesus, nós não sabemos, né, para onde o Senhor vai. Nós não estamos compreendendo o que está acontecendo. E aí Jesus olha para o coração daqueles discípulos e Jesus diz para eles: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, é muito interessante, eu sou o caminho. Imagine que naquela época de Jesus, não havia estradas como tem hoje. Você sabe que muitas pessoas, para encurtar o caminho, procuram os atalhos, né? Aliás, é muito interessante quando as pessoas falam que, olhando para o relativismo, para o universalismo, todos os caminhos levam a Deus. Geralmente você já deve ter ouvido, ou talvez você já falou isso, mas não é verdade. Quando se trata de espiritualidade, quando se trata de viver uma vida de relacionamento com Deus, só tem um caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Então ele está mostrando que só existe uma alternativa, não existem várias alternativas. Pessoal, quando você estudou, você deve ter participado de alguma aula de português que falava dos artigos definidos e os indefinidos. E o texto mostra um artigo definido: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Tem muita gente que diz que o Evangelho ele segrega, que ele quer ser exclusivista, que ele quer excluir as pessoas. Não é verdade. Jesus sempre respeitou as pessoas que não quiseram andar pelo caminho. São decisões que a gente toma na vida e que, quando decidimos, nós vamos arcar com as consequências.
Mas se nós quisermos verdadeiramente chegar a Deus, viver uma vida na eternidade, se nós queremos realmente ter uma vida abençoada, quando eu falo abençoada é no sentido da espiritualidade, de viver a eternidade com Deus, aí então a gente precisa andar por um caminho. E esse caminho, ele já está definido. Esse caminho é Jesus. Ele não é só o caminho. O caminho é aquele ponto, aquele lugar, aquele local, aquele meio pelo qual você vai chegar ao objetivo final. Por isso que ele é o caminho. Eu sou a verdade, eu não sou uma verdade, eu sou a verdade. Ou seja, existe uma verdade absoluta. Não existe meio termo, existe apenas a verdade. Não é uma verdade, é a verdade. E é por isso que Jesus estava ali, preocupado com seus discípulos, porque lembra que quando Jesus morre, e tem gente que até hoje acredita que Jesus não ressuscitou? Já ouviu falar disso? Lá em Mateus, o Evangelho de Mateus relata sobre isso. Os judeus inventaram uma mentira. Então tem gente que não acredita que Jesus está vivo. Tem gente que acredita que Jesus morreu, como ele era um bom homem, um verdadeiro mártir, um líder, um homem iluminado, mas não crê em Jesus como o Salvador, como Deus Filho, que se encarnou e que veio, e que morreu e ressuscitou. Então, eu sou a verdade. E por fim, ele vai dizer, eu sou a vida. E o que é a vida? O que é viver? Os filósofos, os estudiosos, desde o mundo grego, passavam muito tempo discutindo o que era a vida. Se a vida realmente tinha sentido, e essa discussão é interminável até hoje. Desde a queda de Adão até hoje, o homem está procurando descobrir o sentido da vida. E qual é o sentido da vida? O sentido da vida é quando você crer naquilo que a palavra de Deus traz ao teu coração através da mensagem do Evangelho. Eu sou a vida. Eu não sou uma vida. Eu não estou aqui nesta e depois virei em outra. Eu sou a vida. Então Jesus e aí Jesus vai dizer, ninguém vem ao Pai, porque o Pai estava nele. O Pai estava junto com o Filho. Havia um propósito de trabalhar numa unidade para executar o projeto mais importante, que seria chegar na cruz para salvar os homens pecadores, ressuscitar e voltar a viver a unidade com o Pai no céu. Então, nesta hora em que você está me assistindo, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei qual a sua prática de fé, mas não importa qual seja. O que importa é que, se você chamar por Jesus e reconhecer Jesus como Senhor sobre a sua vida, você pode ter certeza que Ele vai vir ao seu encontro, Ele vai trazer as respostas que você ainda não teve, e Ele vai dar a você o verdadeiro sentido da sua vida. Você vai viver numa vida de verdade, que começa aqui e que vai te levar à eternidade. Você vai viver verdadeiramente o propósito para o qual Deus trouxe você a este mundo. Por isso, eu quero, nesta hora, te convidar a chamar por Jesus. E se essa mensagem está abençoando a sua vida, compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvi-la. Compartilhe, porque aqui eu não estou lhe falando que uma religião ou que uma igreja vai mudar a vida das pessoas. Isso não é verdade. O que vai mudar a vida das pessoas é Jesus. E é um relacionamento profundo com Ele, como vida, como verdade, como caminho, como aquele que conduz a gente a viver o verdadeiro sentido da vida. Por isso, se essa mensagem está abençoando você, compartilhe-a com alguém. Eu quero orar antes de nós encerrarmos. Vamos orar neste momento?
Bendito Deus, eterno Pai, eu sei que tem gente nesse momento sendo tocado pela Tua presença, porque o Senhor está vivo e o Senhor fez uma promessa, que há muitas moradas na casa do Pai, para onde um dia o Senhor nos levará. Eu quero colocar diante de Ti, Jesus, cada pessoa que está vivendo uma vida atribulada, angustiada, sobrecarregada, como os discípulos estavam vivendo. E tem muita gente que está me ouvindo agora, que está me assistindo nesse instante e que está vivendo uma vida que não é aquela que o Senhor deseja que ela viva. Por isso, Jesus, toque cada pessoa, traga cura no físico, no emocional, no espiritual, traga uma confiança viva na Tua palavra, porque assim como Tomé não sabia o caminho, hoje nós sabemos o caminho e só existe um caminho, e este caminho, Jesus, é o Senhor, é o caminho que nos ajuda nesta vida que estamos até chegarmos na eternidade. Abençoe os meus ouvintes, abençoe aqueles que participam conosco. Eu não só lhe peço, mas eu lhe agradeço, agora e para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Obrigado pelo carinho da sua presença aqui no canal. Mais uma vez eu quero lhe lembrar. Compartilhe essa mensagem com alguém. Siga-nos, dê o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E vamos levar a mensagem do Evangelho de Jesus aos corações de tantas pessoas. Obrigado a todos, que Deus abençoe você e a gente vai se encontrando aqui pela melhor notícia.